Vivemos numa época empolgante. No tempo da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está escrito. A manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera. E esta geração é a geração que vai manifestar essa manifestação dos filhos de Deus. Como nunca. Essa aqui é o ponto de partida para essa manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos de Deus. Não é manifestação de religiosos. Religiosos é com religião. Os filhos de Deus não tem nada a ver com religião. A religião produz o quê? O religioso. Esse Romanos 8:19 fala que a natureza espera com grande expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então é manifestação dos filhos de Deus. Outra coisa. Não tem nada a ver com religião, com instituição religiosa, que há 2000 anos se instalou no mundo. E hoje nós podemos ver o seu produto final, que é o religioso. Como foi no tempo de Cristo. Aquela estrutura que veio de Moisés, de Cristo, estava com 1500 anos. E manifestou o religioso, o fariseu. Que Jesus nos apresenta esse quadro nítido e clássico, ele conversando com um grande fariseu, um doutor em teologia, chamado Nicodemos, que tinha uma grande expectativa na vida dele, estar no reino de Deus. Mas ele tinha, dentro de sua alma, uma dúvida. Ele tinha uma dúvida dentro de sua alma. E ele queria resolvê-la. E a dúvida dele é a certeza de que estaria ou não no reino de Deus. Essa é a dúvida dele. E somente ele poderia arrancar essa dúvida se ele conversasse com aquele jovem da periferia, que ele tinha notícia que estava fazendo prodígios que somente alguém de Deus podia fazer, alguém da parte de Deus podia fazer. Que direção tomou esse homem? Para satisfazer o anelo do seu coração, para buscar a certeza da vida eterna, onde ele queria estar. Ele foi atrás desse jovem que estava na periferia de 30 anos de idade, Jesus Cristo. Aí que está o religioso. O religioso era doutor. Nicodemos era doutor em teologia, era um mestre. Estava sentado numa posição hierárquica na sua sociedade, como no primeiro ranking. Ele pertencia ao primeiro ranking da sua hierarquia, da sua sociedade. Era um homem culto, era um homem rico, um homem que sabia o que queria, mas tinha uma incerteza na sua alma. A religião não sanava essa incerteza. Será que eu estarei na eternidade? Estarei no reino de Deus? Era a grande inquietude dentro do espírito deste homem religioso, produto da religião. Aí que está. 1500 anos de Moisés a Cristo produziu essa inquietude do religioso, a sua incerteza quanto ao estar
reino de Deus, que era seu objeto, estar no reino de Deus, mas ele não tinha certeza. A religião, o conhecimento da religião, a sua teologia, os seus dogmas, não lhe davam essa convicção. Ele estava na dúvida. Então ele tinha que sair da dúvida. E a única maneira de sair da dúvida era ir até Cristo, aquele pregador lá da periferia. Ele do centro tinha que se deslocar até a periferia. E era uma vergonha para ele ser visto com Cristo, um homem do centro, do primeiro rangue, um homem consciente. Ele não poderia ser visto. Então ele arrumou uma estratégia: eu vou à noite. À noite vai ser mais difícil de alguém me perceber. Para resolver aquele da sua alma, se estaria no reino de Deus ou não. Esse é o religioso. Na época de Cristo já havia o religioso. Mas agora, Paulo em Romanos 8,19 fala que a natureza espera com grande expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, então 2000 anos não houve a manifestação dos filhos de Deus. Houve o religioso, produto da religião. Mas agora chegou a época da manifestação dos filhos de Deus. O que ocasionou essa abertura do aparecimento dos filhos de Deus? Uma coisa: a volta ao Espírito Santo. A volta ao Espírito Santo. A volta ao Espírito Santo. Quebrou toda a teologia de 2000 anos de igreja. Mas Cristo vive em mim. Aí que está a grande figura do primeiro século. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esta postura iluminou aquele povo do primeiro século. E eles estavam diante de circunstâncias terríveis, pois diante dos seus olhos tinha o Império Romano, o Império de Ferro. E com esta fé, dentro do coração deles, eles venceram o Império de Ferro. À custa de muito sacrifício, de muita batalha. Pois, como Paulo diz, o que somos nós os cristãos hoje? Somos espetáculos ao mundo. Espetáculos ao mundo. Por quê? Porque os cristãos eram jogados às feras, eram jogados aos leões. E diante dos olhos do povo, os cristãos eram devorados, literalmente. E eles se divertiam com essas cenas, esses espetáculos. Ver os cristãos sendo devorados pelos dentes de leões famintos. Esse era o espetáculo. E além desse espetáculo havia outros, como crucifixão. O Império Romano crucificou os cristãos de tal maneira que deu volta em Roma o número de cruzes de cristãos crucificados. Outros eram ateados fogo, queimados vivos, um espetáculo ao mundo. Mas esta fé de Cristo dentro de mim, pregou: eu não vivo, mas Cristo vive em mim, foi a força dos cristãos daquela época. E com esta força eles derrubaram o Império Romano. Hoje o Império Romano é uma ruína na história. Hoje vemos o Império Romano uma ruína, derrotado. Se foi. E o cristianismo está em pé. O cristianismo está em pé. Apesar que a gente tem notícias que de 25 mil cristãos que foram mortos pelo islamismo. Mas isto será uma faixa de vergonha dentro do islamismo. Sempre matar é uma vergonha. Derramar sangue é uma vergonha. E essa vergonha o islamismo vai levar para o resto da sua história. A vergonha do islamismo, matar os cristãos. Como o Império Romano já foi.
Essas fases passarão. Já houve a Inquisição que matou cristão, hoje é uma vergonha para aqueles que mataram o cristão na Inquisição. Eles sofrem essa vergonha. E daí não ter força para enfrentar o islamismo, que está matando hoje. Mas hoje nós estamos na época dessa mesma fé. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É nessa fé que ressurge, retoma em nosso horizonte, em nossa geração, a nova criatura. A nova criatura, a manifestação dos filhos de Deus. A volta ao primeiro século. Não é mais igrejismo, não é mais denominacionalismo, não é mais instituição religiosa, mas na manifestação dos filhos de Deus está a figura do primeiro século que Paulo deixou marcada. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. São estes que vão manifestar a nova criatura nesta geração e nas gerações que vierem. O aparecimento dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Hoje nós aprendemos como se dá a manifestação dos filhos de Deus nesse mundo, não é? Valeu, não é? Não é ato de religião, de igrejismo, de denominacionalismo, de instituição religiosa, que só vai produzir o religioso. Mas os filhos de Deus são marcados pelo aparecimento do Espírito Santo. Eles sabem como ouvir o Espírito Santo. Eles sabem como ouvir o Espírito Santo. O único mestre dele é o Espírito Santo. Aquele que tem uma missão. Produzir Jesus Cristo dentro de nós. Essa é a missão, tarefa do Espírito Santo. Iluminar Jesus Cristo. Produzi-lo dentro de nós. De tal maneira que nós vamos dizer como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está a atitude, a marca da nova criatura. A nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Senhor, obrigado por essa mensagem tão poderosa, que coloca diante de nossos olhos a nova criatura versus o religioso produzido pelas religiões. E a nova criatura produzida pelo Espírito Santo. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por esse entendimento que faz a diferença. E que marca o mesmo espírito do primeiro século, surgindo agora nesse terceiro milênio. Obrigado por esse conhecimento em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai todo espírito de enfermidade, espírito de morte, nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, da cabeça à planta dos pés. Sai nossas pernas, nossas mãos, nossos braços, nossos pés, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade e doença, sai. Sai também espírito nervoso, de ira, rancor, mágoa, tristeza, dor de cotovelo, sai nossos espíritos, nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e de nosso país, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.